Om Kayena vacha manasyendrayirva Bhutyatmanava prakriti swabhava Karomi adyat sakalam paresma Narayanayeti samarpayami Narayanayeti samarpayami. Querido buscador da verdade, bem-vindo. Este é um momento muito auspicioso, pois vamos falar de Bhakti. Bhakti, amor divino, puro amor divino. E Bhakti como a essência de todos os caminhos espirituais e também como um caminho espiritual em si, Bhakti Yoga. Então, nesta série de vídeos, nós vamos falar sobre os Sutras de Shandilya. Então, Shandilya foi um sábio, um ser realizado, que realizou a Deus, que já tinha seguido outras filosofias, era um erudito nas escrituras e tinha uma abordagem também intelectual. Então, nestes sutras, o sábio Shandilya procurou a autoridade, a sabedoria, a firme sabedoria das Escrituras para ver realmente qual era o melhor caminho para Deus. Então ele traz-nos nestes sutras, traz-nos muitas passagens confirmando de facto a autoridade de Bhakti. E nós, nesta viagem, vamos entender o que é que tudo isso significa e trazer para que os vossos corações possam também conhecer a Deus. Que todos vocês possam se encher de amor divino e realizar a Deus nesta vida ainda. Continuando, Shandilya Bhakti Sutras, Sutra 5. Porque no alvorecer de Bhakti, Jnana, ou conhecimento abstruso de Brahman, ou melhor, o próprio Jnana Yoga, caminho de indução, perdeu totalmente seu encanto e significado. É por isso que se diz que o conhecimento é mais fraco que a devoção. Então, o que é que isto quer dizer? O Bhakti, a devoção, é a alma de todos os caminhos espirituais, é o néctar, é a quintessência, é aquilo que é o destino, é o fruto, é disso que se trata, é o tema central. Então, a sabedoria, seja ela qual for, dualista, não dualista, não importa. Toda a sabedoria, o propósito dela é esse bhakti, essa devoção. E toda a sabedoria, ela aponta para algo, ela não é esse algo, ela aponta para algo, aponta para essa devoção, para esse amor divino. Ela não é o amor divino. Então, quando essa devoção surge, todos aqueles conhecimentos perdem o seu valor. Eles continuam a ter valor porque eles apontam para aquele algo, mas aquele que já provou esse algo, quando esse algo surge, imagina, o sábio, o buscador, está no seu trabalho intenso espiritual, tem um monte de escrituras às quais ele se dedica, que são cheias de conhecimento, conhecimento espiritual, que para ele é muito valioso, mas elas não são conhecimento espiritual. Mais ou menos. Mas isso não é necessário, São palavras que apontam para o conhecimento espiritual. Mas quando
essa devoção surge, tudo aquilo deixa de fazer sentido. Não é? Eu fiz o parêntese de aparentemente não são, mas são. Uma escritura que é digna desse nome são as palavras de Deus e elas são uma manifestação de Deus. São uma consciência divina, a qual aquele que tem olhos para ver se sintoniza com essa consciência e deixa que as palavras fluam por si, ao invés de tentar apreendê-las com a mente. Mas não desmerecendo o conhecimento, e nós chegaremos lá a seguir, mas entendendo que no auge tudo se trata de devoção. E quando isso não está como uma intenção, como um propósito, significa que o nível de purezas e impurezas é muito alto. Então não tem como sequer ter essa visão. O Srimad Bhagavad Mahapuran diz: alcançar Gyan, que é sabedoria, levando à realização de Deus, divindade e uma estatura exaltada, equivalente à de um sábio ou rishi iluminado, e fazer várias ações meritórias, como austeridades, penitências e caridade, ou adquirir o melhor do conhecimento e sabedoria, ou observância de votos sagrados e sacramentos, etc., nada agrada ao Senhor como ter devoção pura e não diluída por Ele. Porque quem escuta isto pode pensar assim, bom, então, austeridades, penitência, caridade, boas ações, etc., isso não tem grande valor. Sim, tem muito valor, especialmente na ausência da devoção pura. Eu vejo muitos buscadores que têm uma parte devocional forte, só que acham que é muito mais forte do que é, porque não tratam com tanta seriedade quanto deveriam as impurezas, a permanência e o entreter dos desejos mundanos presentes. Há uma separação conveniente entre uma coisa e a outra. E todas essas práticas, ações meritórias, austeridades, penitências, meditação, tudo isso, são práticas de purificação, para purificar o ser, para que a devoção pura, não diluída, ou seja, que não se divide com nada, que está exclusiva em Deus, para que ela possa surgir. Então, e é quando essa devoção surge, que nada agrada tanto a Deus quanto isso. Porquê? Porque isso é um sinal claro da pureza, do surgir da pureza. No Srimad Bhagavad Gita, o Sr. Krishna diz: todos os tipos de ofrendas feitos nos fogos sagrados e outros rituais vão para os respectivos deuses, mas ofertas feitas por um devoto na forma de devoção vêm direto para mim. Então todos os outros tipos de ofrendas vão para os respectivos deuses, aos quais o devoto faz as preces, faz as ofrendas, não é? Só que as ofertas feitas por um devoto na forma de devoção vão diretas para Deus. Então as ofrendas que são feitas com desejos mundanos, normalmente quem busca os deuses, as deidades, está em busca, ainda tem desejos mundanos. Aquele que busca liberdade, que busca emancipação, que busca comunhão com Deus, volta-se para Deus exclusivamente. Não é?
Agora, é muito comum por ignorância, não é? Por cegueira, por maia, de que os seres se busquem para Deus, para que Deus realize os desejos, não é? Às vezes Ele realiza, mas não dessa forma, enfim. Porque na cegueira se vê Deus como um meio para a vida aqui e não a vida aqui como um meio para Deus. Mas é disso que se trata. É uma busca eterna por uma realização que não se sabe bem o que é, mas quando se chega, cada vez que se chega mais perto por Deus, fica mais claro. Quanto mais se afasta, não, mas de qualquer forma, busca nisto, busca naquilo, busca, e há sempre uma decepção. Mesmo que seja muito bom, não é aquilo. E precisa de continuar a busca. Porque a vida é um meio para Deus. Não é Deus que é um meio para a vida. E enquanto isto não for claro, a confusão, a ignorância continua. E o desperdício de tempo. No Vishnu Purana, o Senhor disse a Prahlad: já que sua mente permanece firme em ter devoção por mim, já que você é firme nela, certamente a emancipação e a salvação virão para você. E eu o abençoo para que a sua devoção e amor por mim nunca diminuam. Então, Prahlad foi abençoado para que a sua devoção nunca diminua, independente a mim, a Deus, não é? Neste caso, com o nome de Vishnu, não é? Prahlad era um devoto de Vishnu, para que a sua devoção a mim não diminua. E então, onde quer que Prahlad esteja, o quão fundo ele vá, a devoção a mim não diminui. Essa foi a graça que Deus deu. Então a devoção a Deus dele não vai diminuir e a salvação virá. E só aqui tem muitos mistérios, mas não é o propósito agora. Mas vou fazer um pequeno comentário. Mas se Prahlad era um devoto tão grande, não teve já a emancipação? O verdadeiro devoto busca a companhia contínua por Deus. E os grandes devotos, muitos deles aguardam na terra, esperando que Deus se manifeste novamente para que eles estejam com Ele novamente nestas circunstâncias, e, embora eles estejam sempre com eles. Às vezes também encarnam para vir junto com Deus, para mais uma vez estar próximo, aceitando de novo as limitações de Maya e tudo isso, para mais uma vez poder viver esse amor. Isso é muito bonito. Uma beleza incalculável. O Bhagavata diz: mesmo os sábios que permanecem no estado de complacência e equilíbrio e que estão livres de qualquer adjunto de Maya, eles se apaixonam pela devoção amorosa e imaculada a Shri Hari, mais um nome de Deus. E tal alma irrestrita ganha Parabhakti, Bhakti Supremo, ou devoção pura e não adulterada a Shri Krishna, mais um outro nome de Deus, a suprema excelência que é um fim em si mesma. Então mesmo aqueles sábios que seguem, por exemplo,
a filosofia não dual, que buscam realizar o self, realizar Brahman, que já se libertaram dos adjuntos de Maya, dos véus da ignorância, não é? A partir do momento que chegam nesse nível, eles se apaixonam pela devoção a Deus, porque o seu coração já tem a pureza. E onde tem pureza, surge esse amor. Sutra 6. Emoções negativas como ódio, antagonismo, amargura, suspeita, oposição e malícia se opõem a Bhakti. Porque a devoção está relacionada à doçura das emoções que proporcionam extrema felicidade e alegria eterna, que são derivadas por uma pessoa, quando a doçura do néctar é saboreada. Então o Bhakti fala do exercício da doçura. E estas emoções negativas, não é? Como o ódio, antagonismo, amargura, suspeita, até a suspeita, entendam isto, oposição a algo, a alguém, malícia, elas se opõem a Bhakti. São como um veneno muito poderoso que é jogado em cima tipo um herbicida muito forte, é jogado em cima das plantas, elas morrem. Da mesma forma, quando entretens estas emoções, matas qualquer devoção que possa, qualquer hipótese de surgir devoção, ou matas a devoção que possas ter tido. Então a vida, os outros, quando te trazem este tipo de emoções de alguma forma, ou situações que despertem esse tipo de emoções, estão-te a trazer um convite de te abstrair dessas emoções, te agarrares ao nome de Deus, te agarrar à consciência de Deus, suplicar para não deixar que aquilo te profane, Então, quando o outro traz essas emoções, ele está-te a dar essa escolha, mergulhar nessas emoções de forma justificada, porque tem sempre justificação, ou largar mão delas. Quando as emoções surgem aí dentro, tens também a escolha. Expressá-las, entretê-las ou lutar para te abstrair delas. Deus, o Guru também, traz-te muitas vezes, muitas situações com o mesmo convite. E é suposto estar atento e sempre se lembrar que é o caminho da humildade que conta. E cada vez que vem emoções negativas ou aparentes emoções negativas para o teu lado, é um convite para te humildares. O sábio aceita, o tolo se empodera, se justifica e rejeita o convite e contamina o seu jardim. Então, estas emoções negativas, eu vou ler novamente: ódio, antagonismo, amargura, suspeita, oposição e malícia se opõem a Bhakti. Baixa autoestima se opõe a Bhakti. Animosidade para consigo mesmo, negatividade para consigo mesmo, não é só para com os outros. Para com os outros, de certa forma, é pior ainda, mas para consigo mesmo também é o mesmo princípio. Porque o ódio é uma faca que corta nas duas direções, para ti e para o outro. Então, tudo isso é contrário a Bhakti. O julgar o outro, nem que seja só superficialmente, é contrário a Bhakti. Fomenta tudo aquilo que é contrário. E tudo isso nasce de orgulho, muito orgulho, que é um desequilíbrio
em si. Não é? Voltaremos lá. No Taittiriya Upanishad, que é uma escritura, diz: os afortunados são capazes de saborear a bem-aventurança da realização de Deus, bem como da autorrealização, que é muito mais doce de qualquer outro sabor. Então, as emoções, a doçura, a ternura, a humildade, são as emoções que devem ser cultivadas e que se alinham mais com Bhakti, devoção. Porque para Bhakti, ou devoção suprema, é a mesma coisa que bem-aventurança. Bliss, que Ananda, desculpem. É a mesma coisa. E ódio, raiva, ciúme, desconfiança, julgamentos, baixa autoestima, orgulho, tudo isso, medo também, não é? Tem medo, sim, também, tinha esquecido essa, não é? Tudo isso se opõe a Bhakti. Então, entreteres isso aí dentro é estares impossibilitar, a manter impura, profanar o teu coração. No Taittiriya Upanishad, Deus Supremo é a personificação do êxtase e bem-aventurança. Sim, se alguém se dedicar a ele, pensar em nada além de Deus, poderá desfrutar do sabor do néctar. Então, para desfrutar o sabor do néctar, terás de concentrar totalmente em Deus. E este pensamento não funciona. Não é? Mas já se te concentrares totalmente em Deus, poderás experimentar o néctar. Não é a mesma frase, porque a primeira frase implica que eu estou-me a concentrar em Deus porque eu quero saborear o néctar. E, de certa forma, esta é a condição precária que a maioria começa. Não é? Mas é suposto as suas práticas espirituais, o seu alinhamento com Deus, trazer esclarecimento nisto para até esses desejos serem removidos. E na ausência deles, aí sim poderá ser experimentado o néctar e a bem-aventurança. No Bhagavad Gita, que é outra escritura, o Sr. Krishna diz: aqueles que alcançaram a estabilidade da mente se afastam do desfrute dos objetos dos sentidos deste mundo. Eles não encontram prazer em seu paladar se tiverem experimentado a bem-aventurança da realização de Deus. Então, isto tem duas partes aqui, que vale a pena falar. Primeiro, aqueles que alcançaram a estabilidade da mente se afastam do desfrute dos objetos dos sentidos deste mundo. Então, para aqueles que seguem Vedanta, Advaita, se abstrair dos objetos sensoriais é um meio de se sintonizar cada vez mais com Brahman, ou se abster da ilusão. Não é? Mas para se abster dos objetos, dos sentidos, ou melhor, para se estabelecer, como está aqui, onde é que está? Tá. Para se poder para alcançar a estabilidade da mente, já tem que se ter afastado dos objetos dos sentidos. Mas isto é como que em duas partes. Primeiro, há o afastar forçado dos objetos dos sentidos, mas ainda tem algum tipo de cobiça, de apego. Começa com o afastar físico, com a abstração forçada. E com esta abstração, com a subida da vibração que vem, com todas as purgas que tudo isto gera, até ao ponto de ficarem apenas as sementes, ainda do apego aos objetos e da cobiça, não é?
aí é possível da mente se começar a estabilizar. E quando ela se começa a estabilizar, começa a haver uma aversão natural aos objetos dos sentidos. Primeiro aos mais grosseiros e depois para os mais sutis. Então, de certa forma, é um processo que acontece junto um com o outro. Mas esta frase fala de duas situações distintas. E depois, a outra parte, eles não encontram prazer em seu paladar. Paladar aqui é o desfrutar através dos 5 sentidos, não é só apenas do paladar. Se tiverem experimentado a bem-aventurança da realização de Deus. Da mesma forma como uma fruta doce, que não seja muito doce, se não tiveres comido nada doce, provas e a fruta parece doce, gostosa, satisfatoriamente doce. Se provares uma fruta que seja muito mais doce, aquela já vai ficar comparada, vai perder o seu gosto. Da mesma forma, depois de experimentar a bem-aventurança, todos esses prazeres sensoriais ficam sem sabor. No Srimad Bhagavad Gita, o Sr. Krishna diz: aqueles que são ignorantes não estão apenas cheios de qualidades negativas, como egoísmo, arrogância, luxúria, raiva e malícia para com todos, eles também me odeiam. Envio esses tolos maliciosos para terem um nascimento ignominioso em úteros demoníacos no mundo da transmigração. Então, quando o ser está cheio destas qualidades negativas, a doçura não tem espaço, o amor não tem espaço, a bênção não tem espaço, a maior parte das bênçãos, o doce não tem espaço. Então, quando é assim, são jogados para úteros demoníacos, para o meio daqueles que têm estas qualidades estas qualidades negativas ainda mais exacerbadas, porque para este grau, para este tipo de qualidades negativas, apenas a famosa expressão provar do próprio veneno pode ajudar. A única coisa que pode trazer humildade, empatia, abertura, amor, é provar do próprio remédio. Porque tudo isto fala de muito orgulho, uma casca muito dura. E onde tem muito orgulho, onde tem estas emoções, todas, as coisas não tocam. Não tocam. Palavras mansas não tocam. Você até pode escutar, pode ouvir, mas elas não tocam onde tem que tocar. Já quando a marreta cai intensamente, nesse momento toca. Então, como bênção, esses seres que têm essas qualidades negativas tão proeminentes são julgados para úteros demoníacos, para terem nascimentos muito mais duros, provar do próprio veneno, desta forma se curar e buscar a Deus. Não é por acaso que quando a desgraça bate à porta, pode ser o maior cético do mundo, mas ele lembra-se de Deus. Se for mesmo desgraça, cada um tem o seu nível de tolerância. Mas quando toca no nível de tolerância do indivíduo, de desgraça, ele lembra-se de Deus. O ideal do sábio Shandilya para o verdadeiro Bhakti é que a alma do indivíduo esteja totalmente saturada com amor, afeição e apego ao Senhor. Caso contrário, ele não obterá a sua parte de vida de bem-aventurança e êxtase. Sem esse amor, qual é a utilidade da autorrealização? Mais pura verdade. Então, para o verdadeiro Bhakti, o ideal do devoto para o verdadeiro Bhakti é que a alma daquele devoto, do indivíduo, esteja totalmente saturada com amor, ou seja, que não haja mais nada. Para isso, para a alma, para que haja amor, para que entre amor, as impurezas têm que sair.
primeiro a impureza sai, o amor entra. Quando isto está num processo intenso, em que meio que as coisas vão se juntando, impureza sai, amor entra, empurra impureza sai, amor entra e por aí vai. Isto, né? Num alto grau de esclarecimento em que já não há apego por essas impurezas, ou pelo menos há um grande esclarecimento acerca delas, e mesmo com sofrimento se abre, não. Mas para que a alma esteja totalmente saturada, significa que purgou todas as impurezas. Com amor, afeição e apego ao Senhor, que mais nada desvia a atenção dele. Não é? Porque se não for assim, ele não terá a sua parte de bem-aventurança e êxtase. E aí, qual é o valor da autorrealização? Se ela existisse sem isso, não teria valor. O propósito da vida seria perdido. Muito bem. Tvameva mata cha pita tvameva bandhushka sakha tvameva vidya dravinam tvameva sarvam mama deva deva. Tvameva sarvam mama deva deva.